Então, chegou no final, o pastor foi tirar foto, aí ele falou, ó, o Espírito Santo está me conduzindo a essa palavra. Eu tô vendo aqui um documento e esse documento ele vai ser aprovado. E ele falou assim, meu filho, vai ter um erro para mostrar que eu tô no controle. Então, tipo assim, vai ter um erro Muito nesse específico. documento que vai mostrar que eu tô no controle, mas fica tranquilo, porque eu tô no. Fala galera, meu nome é Matheus Galdino e eu estou aqui para começar mais um episódio do nosso quadro Fé, Café, Cafuné e um testemunho compartilhado. E hoje eu estou aqui com ele, Marlon Souza. estou aqui com o Marlinho, para ele poder contar a história do testemunho dele pra gente, que foi aquela história, para você que assistiu o episódio do podcast com o Marlinho, a história que a gente começou a contar lá, mas fizemos uma pausa para chegar até aqui. Mas antes, não teria como a gente começar esse papo de mesa, esse ambiente de mesa, de café, de troca de ideia, sem falar do nosso parceiro, o Café Caramelo. O Café Caramelo é o primeiro creme de café do Brasil, com mais de 10 anos no mercado. Ele lembra um pouco o sabor do cappuccino, porém ele é mais cremoso, menos doce e menos calórico. Uma colher de sopa contém apenas 27 calorias. Ele não tem glúten, não tem lactose, não tem gordura e é zero aditivo químico. Então, estamos aqui com essa parceria para poder presentear o nosso convidado com o café caramelo dele. Tá aí, Marlene? Que isso, muito seu obrigado. presente. Estamos Coisa aqui, fina. degustando nosso café caramelo. Uma delícia, é uma explosão de sabor. Então, estamos aqui em parceria com o Café Caramelo e agradecer e poder fazer um carinho, um mimo também no nosso convidado. Então, Marlinho, conte sua história pra gente. Muito obrigado, agradecer, né, pelo presente. E como a gente conversou, né, deu uma introdução lá no podcast e deixamos você com expectativa, né, para poder ouvir essa história, esse testemunho. E como eu comentei lá, né, eu e a Luciana, a gente estava com a intenção de comprar uma casa antes mesmo de marcar a data do casamento, só que num gabinete o pastor pegou e deu a palavra sobre a data do nosso casamento. E se você ainda não assistiu o podcast, né, assiste lá para você ter o contexto. Vai ter o card aqui em cima, mas antes você termina de ver esse vídeo aqui e depois você vai lá e assiste o episódio do Marlinho Segue lá que Podcast. você vai ver todo o contexto e vai entender melhor ainda a história. Então a gente marcou a data do casamento e começou a se mover, né? Procurar uma casa. Só que algo muito interessante. A gente tinha algumas coisas específicas que a gente queria na casa. A gente queria um quintal para ter sempre o PE. Toda casa que a gente olhava, a gente pensava no PE, nosso ponto de encontro. Então a gente e não queria também morar em vila. Duas coisas que a gente estava orando a respeito. E a gente começou a se mover e procurar casa e tudo mais. Isso, mais ou menos, qual foi o tempo que vocês começaram a procurar a casa? Vocês marcaram a data do casamento, para quanto tempo depois e vocês começaram a procurar a casa? Assim? A gente marcou em maio de 2019, a gente teve o gabinete e um mês depois, né, em junho, a gente marcou a data. Então faltava menos do que um ano. Então a gente já começou a se mover. Eu lembro que a primeira vez que a gente tentou dar entrada, né, financiar uma casa, a gente não conseguiu aprovação no nome por causa eu tinha um financiamento que eu comprei um carro. Então eu esperei até novembro de 2019, só que já estava próximo porque o casamento era em maio. Lógico. Então em novembro de 2019 eu 6 meses. terminava esse empréstimo do carro. Aí quando eu terminei de pagar o carro, eu tentei de novo uma avaliação para poder financiar uma casa. E não consegui de novo. Deu recusado. Deu recusada e a pessoa não entendeu. Falou assim, cara, como que você não conseguiu? Porque eu tentei no banco que eu já tinha conta há muito tempo, já estava com o nome tudo certinho, não tinha mais nenhuma pendência ali. Eu paguei meu financiamento do carro, tudo certinho, tudo ok. Pô, sendo militar. Isso que eu ia falar agora, para quem não te conhece, você é militar, que dá toda uma segurança pro sendo banco militar, também, né? Então, tipo assim, praticamente certo você ter a aprovação. E não estava conseguindo. E a casa era uma casa interessante. Então a gente começou a pesquisar outras formas. A gente quase caiu também em um golpe, porque clonaram um contato de uma mulher que vendia casa. E eu vi uma casa, fiquei encantado e a oportunidade era muito boa. A pessoa pediu meus documentos, eu mandei. Aí passou uns 2, 3 dias depois,
eu fui para poder fechar de fato. A mulher entrou em contato e falou que foi clonado o WhatsApp dela e que não era para eu aceitar, porque a pessoa estava pedindo um valor de entrada. Falou que não era para eu dar nada e tudo mais, então quase caí num golpe. E eu fiquei, tipo assim, muito E você já estava pronto para dar Já a estava entrada. pronto, porque já estava... A casa, o valor estava muito abaixo e era uma casa bem Uma bacana. ótima oportunidade. Então, pô, glória a Deus, aí não caí nesse golpe, né? Então a gente continuou procurando casa e não estava aprovando, tudo mais. Só que no final das contas a gente já estava tão, tipo assim, um pouco frustrado, que a gente nem estava olhando mais sobre o que a gente orou, né? A gente orou que não queria uma casa na vila e uma casa com quintal. A casa que aparecia, a oportunidade, a gente estava fazendo a ficha para tentar a aprovação. E a gente não conseguiu. Então, um tempo a gente ficou tentando entender do Senhor, né? O que estava acontecendo. Sim. E a gente olhando algumas casas e tudo mais. Depois a gente até numa rua próxima aqui de onde a gente mora. Abrindo um parênteses aqui. Essa casa que a gente está morando hoje, a Luciana tem foto dela, que ela ficou à venda praticamente uns 3 ou 4 anos, essa casa. Caraca! E a Luciana, no ensino médio, quando ela terminou o ensino médio, em 2015, 16 ali, ela tem uma foto da fachada da casa com a placa de venda. Caraca. Porque ela já estava trabalhando, então ela estava querendo conquistar a casa própria. Pra ela? Pra ela. Muito antes de começar a ter alguma coisa com A gente você. não tinha nada e tudo mais, e ela tirou a foto porque ela gostou muito dessa casa e ficou no celular dela. Então ela sempre passava por aqui, ela, pô, casa maneira. Aí a gente olhou essa casa aqui uma vez, só que as condições dela de venda estavam muito acima do que a gente tinha Do orçamento de do vocês. nosso orçamento. Então a gente gostou muito da casa, mas não tinha como. A gente deixou Inviável naquele inviável. momento. Passou. E a gente continuou, tudo mais. Uma casa ali do lado, a gente gostou da casa. Foi de novo fazer o financiamento. O que aconteceu? Aprovou. A gente, pô, glória a Deus, aprovou. Então essa é a Outra casa. casa. Outra casa. A gente aprovou, beleza. Quando a gente foi fechar negócio, o cara tava também fechando com outra pessoa. Então Escolheu fechar com... vendeu a casa para outra Que pessoa. vacilo. E aí, só que o nome já estava aprovado. Aí a gente ficou bem frustrado. Nesse período, passou mais ou menos ali junho de 2019 e nós já estávamos agora em 2020, em janeiro de 2020. E o casamento à porta e o desespero batendo. Porque a gente aguardou até novembro eu terminar de pagar o carro. Então, de novembro para janeiro ali, não estava conseguindo. Aí, em janeiro, a gente conseguiu a aprovação, mas a casa foi vendida. Então, a gente já ficou desesperado. Senhor, Tava em janeiro, agora? faltava 4 meses para maio. Faltava 4 meses. E agora? Que Em janeiro de? 2020. A gente ia casar em maio. O famoso ano de quê? Do Covid. Então, as coisas complicaram ali. Em janeiro, nós estávamos nas primícias. Nas primícias sempre acontece o sobrenatural ali do Senhor, né? Para você que não conhece, na nossa igreja tem as primícias, que é 12 dias de janeiro, que conta cada dia representando um mês do ano. Então a gente tem culto todos os dias e assim, é um ambiente completamente sobrenatural. Assim, lógico que a gente não foca nessas coisas, mas o ambiente das primícias é um ambiente muito profético. Então sai muitos milagres das primícias. Então, em janeiro, a gente teve essa decepção ali, né? A casa foi vendida. Então, o corretor ofereceu essa casa pra gente. Vamos olhar ali uma casa que eu tenho pra vocês e tudo mais. A gente olhou essa casa e a gente já conhecia. E a gente falou assim, cara, vamos tentar então. Aí ele falou assim, ó, eu vou fazer uma proposta pro dono da casa a respeito da entrada, de vocês e tudo mais, da nossa situação. Aí você topa. Só que na hora eu falei assim, cara, eu posso dar resposta amanhã? E o valor que tinha sido aprovado era um, e o valor dessa casa era outro, completamente diferente, fora do orçamento de vocês. Isso. Só que eu falei com ele, antes dele dar a proposta, eu falei, posso orar pra poder... Nem falei, posso orar, né? Eu falei assim, posso dar resposta amanhã? Aí ele... Porque beleza. na sua intenção era orar. Minha intenção já era, vou orar pra ver do Senhor. Tá, beleza, a gente foi pra igreja, a Luciana bem triste, eu lembro até hoje a cena, quando a gente tava de bicicletinha, pedalando, e ela chorando porque a casa tinha sido vendida e tudo mais. Só que o Senhor, ele é muito bom, né? Então a gente sempre prepara o melhor, né? Sempre prepara o melhor. Então a gente foi pra igreja, nas primícias, estava lá. Antes nem tinha culto, cara. Era só oração ali, depois a gente tirava o culto era foto. só sábado e domingo, né? Antes era só orações. Exatamente. A gente estava ali e eu falei assim, Senhor, eu vou fazer uma oração ousada. Eu lembro das minhas palavras. Senhor, eu vou fazer uma oração ousada hoje. Eu sempre ficava te pedindo que o Senhor falasse a cor da minha casa, alguma coisa, algo específico, né? Pra eu
dar um passo. Mas hoje eu já tentei várias formas e tá dando, não estou conseguindo. Mas eu quero ouvir do Senhor hoje se eu devo dar esse passo para tentar essa casa. Eu falei, eu sei que o valor dela está bem acima, mas eu quero ouvir do Senhor, se é para dar esse passo ou não. E eu falei assim, Senhor, eu quero ser ousado, porque eu quero ouvir da boca do pastor. Caraca. Se o pastor entregar, falar algo específico, eu vou me mover, senão eu vou aguardar a sua provisão. E fiz essa oração muito ousada ali. E beleza. Terminou o período de oração daquele dia. Eu lembro, se eu não me engano, dia 5 ou 6 de janeiro. Terminou, na hora que o pastor foi tirar foto, que reuniu a galera, na hora de tirar a foto ele. E eu já na minha cabeça, já terminou, já era, não tem uma palavra, não vou me mover. No final... E eu não sei se a galera lembra, mas até esse dia de janeiro, não tinha estourado a pandemia ainda. não tinha. Já se ouvia falar sobre Covid, mas a pandemia não tinha estourado. Então, tipo assim, não tinha nada ainda de máscara, não tinha nada. As pessoas estavam tratando ainda como uma gripe que tinha estourado lá na China, que lá na China tinha acontecido, mas no Brasil não tinha acontecido nada. Até porque nesse ano ainda teve carnaval, ainda teve todas as coisas. Exatamente. Então, chegou no final, o pastor foi tirar foto, aí ele falou, o Espírito Santo está me conduzindo a essa palavra, eu estou vendo aqui um documento, e esse documento ele vai ser aprovado. E ele falou assim, meu filho, vai ter um erro, para mostrar que eu tô no controle. Caraca! Então, assim, vai ter um erro Muito nesse documento que vai mostrar que eu tô no controle, mas fica tranquilo, porque eu tô no controle, o senhor falando. E até o dia 12 vai estar tudo certo. Tipo, já era no dia 5 ou 6 de janeiro. E ele deu essa palavra pra você, Luciano, Não, ou ele de forma falou geral? De forma geral. Mas aí, eu já tava chorando. Você sabia que era pra você. E Luciana também, sem saber, eu nem comentei nada com ela. E Luciana chorando. Quando a gente entrou no carro, ela chorando pra caralho. Você tá chorando por quê? Aí ela, foi pra gente essa palavra, o cara, que tipo assim, o Espírito Santo testificou assim na vida dela ali, né? Que era aquilo mesmo. Então eu falei assim, amor, vamos nos mover, vamos tentar essa casa. E sendo que uns 2 dias depois eu ia viajar. Ia fazer uma viagem de 20 e poucos dias, ia voltar no começo de fevereiro. Eu deixei tudo pra Luciana resolver, todos os documentos. E eu fui viajar, e fiquei sem sinal. E... Imagina o desespero na sua mente. 10 dias depois, quando cheguei em João Pessoa, que teve sinal, eu fui acompanhar as mensagens e estava exatamente a Luciana me mandando mensagem, amor, entreguei a documentação. Sendo que eu tentei comprar essa última vez pela Caixa, sendo que eu não tinha conta na Caixa, eu abri a conta para poder tentar a casa, né? No outro banco era mais fácil porque eu já tinha conta há anos, então eu pensava que no outro ia ser mais fácil, mas acabou que deu todo esse mover ali, mas era proposta do Senhor. Quando chegou a Luciana deu entrada em tudo, deu um erro no documento, porque trocou de gerente, e o gerente pediu um documento lá, tipo assim, que não exigia. Isso, você lembra a data, assim, o dia que foi? Era antes do dia 12, nesse período de primícias. E ele... A palavra no dia 5, dia 6? A gente já se moveu no dia seguinte. No dia seguinte a gente já falou, vamos tentar a documentação. Eu fui viajar e a Luciana ficou mandou a documentação. Exatamente. E ela me mandou mensagem falando que deu um erro, tipo assim, que ia ter um período para tirar outra documentação que foi exigida. Só que foi muito rápido. No outro dia o cara, já tô com a documentação em mão. Então, tipo assim, o senhor falou que ia dar um erro, deu um erro. Na hora testificou, ela falou assim, é aquilo que o pastor falou. Ela poderia ter ficado triste, tipo assim, poxa, deu um erro. Deu erro de novo. Deu erro de novo. Não, mas ela já, como o senhor falou, glória a Deus, é um erro porque... É a confirmação da palavra. Então a gente continuou. Aí o erro lá, o outro documento, foi entregue, tudo certinho, a gente ficou aguardando a aprovação ali. E antes do dia 12, acho que no 11 ali, já estava tudo pronto, a documentação saiu. E tipo assim, para quem compra uma casa financiada sabe que demora um processo, né? Só que foi muito rápido. Quando eu cheguei de viagem no dia 1º de fevereiro, já fui direto na Caixa para poder assinar a documentação. E até o gerente falou, cara, foi a casa mais rápida, o processo mais rápido que eu já fiz. Eu falei, cara, o que você fez, né? Foi o Senhor. Tipo assim, foi sobrenatural, porque de várias frustrações que a gente teve, e faltando muito pouco tempo, era em janeiro, a gente ia casar em maio, sem casa, os nossos móveis que a gente foi comprando aos poucos, tava tudo na casa da minha mãe. Que não tinha onde botar? Não tinha onde colocar, e a gente se movendo.
Mas o senhor, ele é incrível, porque essa casa foi a casa que em 2015, 2016, Luciana tinha uma foto da casa que Cara, ela se interessou. que surreal isso, cara. Porque assim, eu costumo dizer, e eu falei isso também no dia do primeiro episódio do Padre, que foi com o episódio do Tiago, que Deus ele é apaixonado em fazer essas coisas, assim, em preparar o melhor, separar o melhor. Porque vocês tinham visto uma outra casa, que era uma casa boa também, Sim, mas... uma oportunidade, mas que não era a casa dos sonhos da Luciana. Sim. E assim, eu tenho certeza absoluta que se tivesse aprovado e tivesse dado tudo certo, ela ia gostar da outra. Só que Deus já tinha preparado o melhor, que era aquilo que era o sonho dela, separado para ela. Por quê? Não faz sentido uma casa boa, do jeito que é, ficar 4 anos, 5 anos sem vender e ela ficar, na minha humilde opinião, Deus já tinha separado ela para vocês e ficou só aguardando o tempo. Até porque 5 anos, 4 anos atrás, vocês não tinham nada juntos. Como Luciana, assim, ia ter que manter a casa sozinha e tal, não sei o quê. Eu acho que Deus só fez assim, ó. Eu vou separar aqui a casa dos meus filhos, para que quando tudo acontecesse, como Deus, ele tem tudo na palma da mão dele, ele já sabe o passado, o presente e o futuro. Ele falou, quando eles estiverem juntos, eu vou separar tudo para aprovação. Exatamente. E muito engraçado, Cara, que loucura. porque o valor da casa era 1, quando a gente tentou, né? Eu quero que você fale disso, porque não faz sentido, né? Então, quando eu falei com um cara que, pô, vamos tentar então essa casa, que eu ouvi do senhor, ele fez a proposta num valor abaixo, e dando um carro de entrada, sendo que na outra vez que eu tentei, ele não aceitava o carro de entrada, era um valor. Então, ele aceitou o carro de entrada, já foi um milagre pra mim. Lógico, claro. Porque na minha cabeça eu tenho que tentar vender o carro pra dar o dinheiro na mão. E Então, se ele já não aceitava, porque ele não queria ter esse tipo de troca, não queria, ele já aceitou, já é um milagre. o cara aceitou o carro de entrada e reduziu o valor da casa, que ficou ideal pro nosso orçamento, que era o valor das outras casas que a gente estava buscando. Então ele reduziu o valor e aceitou o carro de entrada. Então, tecnicamente, você não teve que fazer um aporte financeiro para a entrada. Ele aceitou o carro. Ele aceitou o carro e mais um valor, só que esse valor o Luciano já estava juntando. Mas que não era o valor cheio do que ele queria. Não, foi bem... Caraca, e aí, olha a profundidade disso, cara. Não sei se vocês estão entendendo, mas assim, um cara que não queria um carro como entrada, queria o aporte financeiro, ele aceita o carro como parte do aporte financeiro, vocês deram uma outra compensação menor, e a casa que estava num valor durante 5 anos, ele escolhe, 5, 4 anos, não vamos precisar aqui para a gente acabar não falando um valor e acabar não sendo. Mas 4, 5 anos ele esperando com aquele valor lá, chega na hora, ele escolhe simplesmente reduzir o valor. E ele já tinha negado, ele já tinha dito que não queria reduzir antes. Da outra vez a gente viu, com outro corretor e tudo mais, era um valor, e a gente nem negociou, nem nada. Caraca! E agora vocês estão há quanto tempo já nessa casa? 5 anos. E fazendo tudo que vocês sempre sonharam, fazer o PR15. Cara, olha a profundidade disso. Assim, nessa história que o Marlon tá me contando, pra mim o que marca mais, assim, o que fica mais forte pra mim quando Deus tem algo para você e Ele tem uma palavra para você, não se preocupe com o tempo que as coisas vão acontecer. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o tempo, a gente quer que as coisas aconteçam de imediato, mas a palavra de Deus ela fala para a gente que tudo na Terra tem um tempo pré-estabelecido para acontecer. E a palavra de Deus tem um tempo específico. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam agora, mas às vezes aquele não é o tempo de Deus pra gente. E aí eu fico olhando para esse testemunho do Marlon e fico pensando, cara, talvez se a Luciana tivesse conseguido comprar, quando ela sonhou em comprar a casa, aquilo tivesse gerado alguma dificuldade para ela naquele momento. Ou financeira, ou em administrar. Talvez ela tivesse comprado a casa e depois ter que vender a casa. Mas o fato de ter esperado exatamente o tempo de Deus acontecer foi fundamental para que Deus pudesse cumprir a palavra dele e o propósito dele nesse testemunho. E assim, e outra coisa que mexeu muito comigo também foi coisas que a gente precisa
executar mais na nossa caminhada cristã. Que foi, eles tinham uma palavra. A palavra era, vai dar errado primeiro, para mostrar que sou eu, para mostrar que não é vocês, e depois vai sem medo, porque depois vai aprovar. Por quê? Eu fico pensando, a gente já ouviu muito isso. Quando nós temos a condição de fazer, não é Deus, não é um milagre. Quando nós temos as condições, foi com a força do nosso braço. Ah, foi Deus que deu o trabalho, foi Deus que deu os recursos? Foi, é lógico, mas não foi um milagre. Não era algo impossível de acontecer e que depois aconteceu. Mas quando joga para uma casa que o valor estava longe do orçamento deles, que eles não conseguiriam chegar naquele valor, e aí depois o proprietário escolhe, depois de 4, 5 anos, abaixar o valor da casa, aceitar o carro como entrada, mostra literalmente que foi a mão do Senhor. Então, cara, assim, eu fiquei muito mexido com essa história, com esse testemunho, quando eu escutei, e eu sabia que era um testemunho que ia edificar a vida de vocês também, assim. Então, se Deus te deu uma palavra, faça como o Marlon e a Luciana fizeram. Corre atrás dessa palavra, mas tenha na sua mente que no tempo específico de Deus, ela vai acontecer. Exatamente. Se apegar à palavra que o Senhor entregar, ouvir Ele e se mover, não ficar com medo, porque o Senhor, Ele sabe muito além do que a gente quer, do que a gente deseja, né? O anseio dele, mano, é que a gente prospere, que a gente tenha uma boa casa. Sim. Então, mas necessário que a gente ouça a voz dele e se mova de acordo com o que ele deseja. E compartilhe com o Senhor algo que eu aprendi com esse testemunho, é compartilhar com ele, Senhor, eu quero uma casa desse jeito, uma casa assim, porque ele ouve os seus filhos. Então, seja específico, do jeito que a gente falou, Senhor, eu queria um gramadinho, uma casa com espaço para o nosso cachorro, e hoje a gente vive o que a gente orou um tempo atrás, né? Então, o Senhor, ele gosta desse relacionamento, e ele vai te ouvir, mas não vai ser fácil, mas tem que se posicionar e caminhar. Uau. Eu ia te pedir para deixar uma palavra pro pessoal, mas tá aí dada a palavra. E assim, eu que conheço o Marlon e a Luciana de forma íntima, assim, de perto, eu vejo a gratidão que eles têm pela casa deles, por estar vivendo, como ele falou, por estar vivendo hoje aquilo que eles oraram para um dia viver, fazendo o pé deles aqui, recebendo os amigos. Às vezes o Marlon posta na rede social dele, cortando a grama, fazendo coisas no ordinário, com o Valente ali fora, que é o cachorro deles. Então, tipo assim, às vezes Deus faz as coisas com a gente e a gente esquece de ser grato. É importante também ter esse coração, ter esse pensamento de gratidão. Então, cara, ó, eu tô muito feliz de ter recebido o Marlon aqui. Tô aproveitando as férias do Marlon para gravar tudo que eu precisar gravar com ele. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu sempre digo, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Curte aqui, não custa nada, dá só o seu like aqui. É bom porque faz esse vídeo chegar para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, entendeu? Por quê? Se você ativar o sininho das notificações, o YouTube vai te notificar todas as vezes que sair um vídeo novo. Então, eu sempre faço isso. Os canais que eu sigo, eu ativo o sininho. Por quê? Assim que surgir um vídeo novo, o YouTube vai notificar e eu corro lá para assistir. Então, muito obrigado. Se você chegou até aqui, se você gostou desse papo, siga o Marlon nas redes sociais. A gente vai deixar a legenda aqui com o Instagram dele. Me siga também nas redes sociais. Siga o Instagram também do nosso podcast. Também vou deixar aqui na legenda. E muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E vem pra mesa.